Então, amores, como que foi o índice de acerto na questão um? Foi bom? Então vamos continuar aí? Vamos continuar porque daqui a pouco vocês vão ver que eu vou corrigir um erro de digitação que teve que fez com que a questão ficasse sem valor. Peraí que eu vou chegar nela. Primeiro eu vou falar da questão 2. Então, na questão 2, a gente tem nas seguintes orações: pede-se silêncio, a caverna anoiteceu aos poucos e fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica respectivamente como. Atenção aí, galera, porque a letra D e a letra E ficaram na mesma linha, né? Na hora que for mandar isso para vocês, o arquivo deu uma andada. Então, olha lá, ó. Pede-se silêncio, o que a gente tem? O verbo na terceira pessoa seguido do se. Então, verbo na terceira pessoa seguido do se, vamos para a transitividade do verbo. Pedir, quem pede, pede alguma coisa. Então, pede o quê? Silêncio. Então, olha lá, o verbo pedir, ele é um verbo transitivo direto. E aí, o que a gente tem? Verbo transitivo direto seguido do se, logo, a gente vai ver um sujeito paciente, o silêncio é pedido. Ele é sujeito paciente, né? Mas a classificação aí pede se ele é simples, indeterminado, oculto, inexistente. Então, o que a gente vai ver? De cara, a gente já sabe que é sujeito simples. Por quê? Porque ele tem um núcleo. Tá vendo? Na segunda frase, a caverna anoiteceu aos poucos, que anoitecer é a caverna. Então, a gente tem aqui também um núcleo. Repara que tem a pegadinha de aparecer aí o verbo anoitecer, induzindo você a acreditar que é uma oração com sujeito inexistente, mas a gente vê que não é, porque tem o núcleo do sujeito ali. E fazia um calor tremendo, aí sim a indicação de tempo e temperatura, então eu tenho um sujeito inexistente. A 2, letra E. A 3 é a tal da questão que está com erro. Por quê? O erro tá, porque você vai perceber, ó, lá na letra C, tá, deram 2 horas à torre, e na letra D, a gente deu 2 horas na torre. Então, isso daí vai gerar um problema. Por quê? Porque nós temos aí a opção de marcar, assinale a frase correta. Então, vamos analisar. A letra A, sempre haverão vozes discordantes. Não pode ser haverão, porque o verbo haver, no sentido de verbo existir, ele é um verbo impessoal. Então aqui a gente não tem plural, ele não flexiona no plural. Então teria que ser sempre haverá. Na letra B, vão fazer 3 anos a contar do momento em que comecei o projeto. Não posso colocar vão fazer, porque a ideia de tempo eu tenho que ter também o verbo na flexão no singular. Então, vai fazer 3 anos. E aí eu tenho, deram 2 horas à torre. O que a gente tem? O verbo dar, nessa indicação de tempo, ele é um verbo que induz a gente ao erro mesmo. Por quê? Porque você tem ou a concordância com o número, que é o caso que acontece aqui, ó, deram 2 horas, mas ocorre que a gente tem um outro termo aí que é a torre. Então você vai ver que quando você vai fazer pela concordância, a concordância leva você a crer que a torre deu 2 horas. Então, com isso, a gente não consegue ver correção nessa frase. Por quê? Porque o verbo aqui, dar, ele deveria estar concordando com a torre. A torre serviria aí como o núcleo desse sujeito. E depois, no outro caso, da letra D, a gente tem deu 2 horas na torre. Então, ele também tem erro. Por quê? Porque eu teria aqui, ó, na torre não pode ser o sujeito, porque ele está preposicionado. Então, aqui, esse na torre, ele responde a pergunta onde. Então, ele seria o lugar, adjunto adverbial de lugar. E no caso, o verbo dar, ele teria que concordar com 2 horas. Essa é uma característica do verbo dar. Acontece igual quando a gente vai falar assim, ó, é 1 hora. Eu não tenho sujeito nessa frase, mas eu tenho a concordância com o numeral. São 2 horas. Eu não tenho sujeito nessa frase, mas eu tenho concordância com o numeral. Então, nesse caso, o verbo dar, ele procura a concordância com o numeral. A exceção dele ter um termo que vai fazer uma concordância como o relógio, a torre, que é o que acontece aí na letra C. Então, como a torre ele serve para mim como núcleo do sujeito, então eu não teria a possibilidade de ter o deram.
Então, o que vai acontecer no final das contas? Por um erro de digitação, que teria que ser na letra C, deu e não deram, houve uma inversão aí. Então, a questão 3, ela ficou sem gabarito, porque todas elas estão erradas. Então, aquela perguntinha, né, que você faria para mim, Ana, e se fosse prova? Galera, se fosse prova, eu teria que anular a questão, porque do jeito que ela está digitada aí, de fato, a gente não tem um gabarito para ela. Mas eu espero que você tenha entendido a regra do verbo dar na indicação de horas. Então, como que é a regra? Ele automaticamente vai estar procurando a concordância com um termo que lhe sirva de núcleo. Se a gente encontrar esse termo, então ele vai ser um caso de concordância com o núcleo do sujeito, vai acontecer ali, como eu expliquei, que teria que ser na letra C, a torre deu 2 horas, ou deu 2 horas a torre. E caso não haja o termo que vai fazer o papel, que é o papel de sujeito, a gente vai ter a concordância com o número, como aconteceria com deram 2 horas, se não tivesse o termo a torre. E esse deram 2 horas, a gente teria um caso de oração sem sujeito, sujeito inexistente. Tudo bem? Então, vou recapitular. Verbo dar ou concorda com o termo que vai lhe servir de núcleo do sujeito, ou não havendo esse termo, ele concorda com o número, com a hora que de repente ele vai estabelecer, e aí a gente vai ter um caso de oração sem sujeito, porque justamente vai acontecer naqueles casos de indicação de tempo, de hora, de temperatura, que a gente acaba tendo, né, frases ou orações que são com um sujeito inexistente. Bom, a questão 4, entre as frases abaixo, somente uma apresenta o sujeito determinado. Então, a gente tem na letra A marca da vida, é o verbo haver, ele marca sujeito inexistente. A letra B, não se necessita de lavadeira, o necessitar, aí quem necessita de alguma coisa. Então, a gente vai ter o sujeito, que é o sujeito indeterminado, que é aquilo que ele está pedindo, né? Ele está pedindo aí sujeito indeterminado, então a gente achou na letra B, o gabarito da 4 é a letra B, de bicicleta. Vai um sujeito na rua, o núcleo do sujeito aí é sujeito, então ali a gente tem um caso de sujeito simples. Não se engomou o seu paletó, a gente tem um caso também de sujeito simples, o núcleo é o paletó, é o caso ali de engomar, verbo transitivo direto. Então quem engoma, engoma algo. Ali o C é o pronome passivador, então a gente tem o sujeito ali. E pede-se um pouco de paciência, é o mesmo caso. Pede-se um pouco de paciência é pedido. Por quê? Porque o verbo pedir, ele vai ser verbo transitivo direto, seguido da partícula C. Bom, questão clássica, que é a questão clássica de prova. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. O sujeito da afirmação com que se inicia o hino nacional é, galera, tem que colocar na ordem direta. Então a gente tem ali o verbo ouviram, terceira pessoa do plural. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar quem é o termo da frase que vai fazer esse papel de sujeito. Então, quem é o termo aí que faz o papel? Se você marcou a opção da letra C, você acertou. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, o ouviram, quem que ouviu foram as margens. Retoma aquela passagem, né, que é a passagem do Dom Pedro, lá no Rio Ipiranga. Então, o que você vai ver? Foi o rei que bradou, e aí as margens ouviram o brado retumbante, quer dizer, o grito alto do povo heróico. Vamos para 6? Então, a questão 6, mais uma diferença, houve, o sujeito é o sujeito inexistente, é a letra D, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não admite a presença do sujeito, ele é um verbo impessoal. Aí você vai perguntar assim, Ana, e uma diferença, o que vai ser? Vai ser um objeto direto. O verbo haver, aí ele vai ser verbo transitivo direto, e como tal, ele admite um objeto direto, ok? Mas não vai ser sujeito. Sujeito é inexistente. Questão 7. A criança e sem carinho, olha lá, o verbo haver, no sentido de existir.
disseram-me a verdade. Então, alguém me disse a verdade, correto? E eu tenho ali, depois, construíram-se represas, represas foram construídas. Então, olha lá, eu tenho os sujeitos da oração, eles são, respectivamente, o a crianças, eu tenho o sujeito inexistente, o disseram-me, alguém disse, não sei quem foi, sujeito indeterminado, e depois construíram-se represas, a gente tem represas foram construídas, portanto, sujeito simples. A questão 8, então, repetindo aí para vocês, o gabarito da 6 é D de Deus, o gabarito da 7 é A de amor. Questão 8, qual a alternativa em que há sujeito indeterminado? Então, vamos lá. Comecei a estudar, o comecei é o sujeito oculto. Em rico estojo de veludo jazia uma flauta. A gente vai ver que é uma flauta que jazia. Então, aí eu tenho o sujeito simples. A letra C, soube-se que o proprietário estava doente. Isso daí é uma pegadinha, porque o sujeito dessa frase é justamente o que o proprietário estava doente. Isso daí é um sujeito oracional. Mas não se desespere, o raciocínio é o mesmo. O verbo saber, seguido da preposição, ou melhor, desculpa, seguido aí do ser, né? Eu ia falar preposição, mas eu que estou maluca. É o verbo saber, seguido do ser. Então, olha lá, soube-se que o proprietário estava doente, isso foi sabido. Então, a gente tem um caso de voz passiva, eu tenho o verbo saber, o ser é o pronome passivador, e esse que o proprietário estava doente nada mais é do que um sujeito oracional, mas é um sujeito que é o sujeito passivo. Isso foi sabido. Esse sujeito ele está presente aí na oração. A gente vai falar isso melhor quando a gente começar a estudar os casos, né, das orações subordinadas, que é a matéria que vai ser rapidinho a nossa matéria da apostila. Aí depois a 8, a letra D, houve muitos feridos, o verbo haver é aquele caso do verbo impessoal, e até que finalmente a gente chega na letra E, que vai ser o nosso gabarito. Julgaram-na incapaz de exercer o cargo, alguém julgou, a gente não consegue determinar quem é, então aí eu tenho o sujeito indeterminado. 9. O sujeito é simples e determinado. Então a gente consegue determinar o sujeito que vai ter um núcleo só. Então, há somente um candidato ao novo cargo, doutor? O A é o A do verbo haver, portanto, não. Ali é sujeito inexistente. Vive-se bem ao ar livre. O vive-se, alguém vive, eu não consigo determinar quem é, sujeito indeterminado. Na C, na reunião de alunos só havia paz, o verbo haver no sentido de existir, então a gente vai ter o sujeito inexistente. Aqui eu tenho que calor, filho. É interessante porque o filho não é o sujeito, o filho é o vocativo, então a gente também não pode classificar aí, né? Aliás, é um caso que seria um caso de sujeito inexistente, a indicação de tempo. E depois a letra E, viam-se eleitores indecisos durante a pesquisa, eleitores indecisos eram vistos. Então a gente tem o sujeito simples, que é o núcleo eleitores, certo? Então vamos para o 10.